palma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. Vou estar louvando mais em mim, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais um instante de oração, amém? Para nós já estar lendo a palavra do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus bendito, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, meu Deus, aqui nos encontramos diante de Ti, de Tua presença maravilhosa, Senhor, para clamar e suplicar, meu Deus e eterno Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai querido, Pai amado, Pai bendito e glorioso, Criador do céu e da terra, venha, meu Deus e eterno Pai, conceder a bênção, a vitória, o milagre, o grande livramento, meu Deus, venha operar sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, em vosso meio, em vossas vidas, em vossos corações, Pai querido, Pai amado, venha, meu Deus e eterno Pai, falar comigo, venha falar com a Tua igreja, Senhor da glória, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, e conceda, meu Deus, a bênção, conceda, meu Deus, a vitória e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Hoje temos mais um visitante, amém? Glória a Deus. Qual que é o nome do jovem? José, pela primeira vez, amém? A nossa irmã Camila, amém? Está nos visitando novamente, amém? Glória a Deus, andou sumido um tempo aí, mas o bom filho a casa volta, amém? Glória a Deus. Como que a igreja recebe os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se ao pés do Calvário tu estás, se o seu coração é igual ao meu, sai as mãos e meu irmão será. Sai as mãos, sai as mãos, sai as mãos e meu irmão será. Sai as mãos, sai as mãos, sai as mãos e meu irmão será. Amém, Jesus? Glória a Deus. Sinta o abraço do Espírito Santo e da congregação pentecostal. Jesus é o caminho. Amém? Vocês estão na casa do Pai. Sintam-se à vontade. Amém? Vamos já ler a palavra do Senhor. Amém? Que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 14 e no seu versículo de número 9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14 e no seu versículo de número 9. Amém? Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que
permanece em mim, faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, Jesus? Glória a Deus. Só até aqui, amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meditamos, amada igreja, numa palavra um pouco conhecida, uma palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha nos exortar. Na estrofe desta palavra, no início, no cabeçalho, Jesus conforta os discípulos. Por que Jesus conforta os discípulos? Porque naquele momento Jesus estava trazendo uma palavra para os seus discípulos, dizendo a ele que a qualquer momento ele voltava para o Pai. Muitas vezes Jesus ali falava por símbolos, falava por parábolas, e muitas vezes os discípulos não conseguiam entender. Mas Jesus certa vez disse que ele falava por palavra. Por quê? Porque Jesus disse: a vós é conhecido os mistérios de Deus, a eles não. Porque Jesus disse: olha, com o ouvido ouves, mas não entende, com os olhos vês, mas não enxergam. Por quê? Porque ali se encontravam os escribas, se encontravam os fariseus, que estavam ali em volta de Jesus, não para ouvir o seu ensinamento, não para ouvir a sua palavra, não para participar das obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas sim para criticar aquilo que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque Jesus veio ao contrário daqueles que eles acreditavam. Os escribas, fariseus, sendo conhecedor da lei, conhecendo toda a palavra do Velho Testamento, as leis de Moisés, eles não guardavam o sábado, porque diziam que o sábado era santo, e era santo porque Deus, ele santificou o sétimo dia. Mas não é porque Deus santificou o sétimo dia que não era necessário fazer as obras que Deus fez. Porque certo dia Jesus disse para eles: olha, o Pai continua trabalhando até hoje. O Pai não parou de trabalhar. E por que o Pai não parou de trabalhar? Porque se o Pai parar de um segundo de trabalhar, o que será da minha e da sua vida? O que será das nossas vidas na presença de Deus, se Deus fechar os seus olhos por um segundo? A palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas em Salmo a palavra de Deus disse que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, livra e os guarda de todo mal. Enquanto o nosso inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, o anjo do Senhor está ao nosso redor, protegendo a cada um de nós e livrando de todo mal. Porque o Senhor guarda da minha vida, guarda a sua vida. Porque nós saímos de manhã para trabalhar, não sabemos o que está nos esperando no caminho. Muitas vezes nós não vemos, mas o inimigo das nossas almas está ali armando arapuca, armando armadilhas, para causar um acidente, machucar, tirar as nossas vidas. Mas o anjo do Senhor está acompanhando. Enquanto ele está armando lá na frente, o anjo do Senhor está aqui, já indo com as suas espadas desembainhadas para tirar todas as pedras de tropeço que há no meu e no seu caminho. E muitas vezes, quando Jesus falava por parábolas, eles não chamavam Jesus no meio do povo, mas tiravam para o lado e falavam: Senhor, nos explica.
Não foi diferente na parábola do semeador. Quando Jesus contou a parábola do semeador para o povo, eles ficaram sem entender. E Jesus ele começa dizendo que, olha, o semeador saiu pelo caminho a semear a sua semente. Uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu em pedras e outra caiu nos espinhais. Eles não entenderam. Chamaram Jesus à parte e indagaram a Jesus a respeito daquela palavra. Aí Jesus vem explicando que aqui caiu na beira do caminho, as aves do céu veio e comeram. Jesus está dizendo, olha, simboliza o inimigo que vem e tira a palavra. Assim é o homem e a mulher quando vai na casa do Senhor. A palavra é semeada, mas quando sai da porta para fora, o inimigo vem e tira a palavra que foi semeada. Não dá tempo dela germinar, não dá tempo dela dar fruto. A que cai no meio dos espinhos, ela cresce, chega a germinar, mas não consegue dar fruto. Por quê? Porque os espinhos a sufocam. Jesus diz, são as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, são os prazeres da carne, que vem e tira a pessoa, arranca a palavra e não dá tempo dela dar fruto. Assim também é no meio das pedras. Ela nasce, mas não tem pedra, não tem terra para que a sua raiz se fortaleça. A palavra então dura por algum tempo, mas as lutas, as perseguições afasta a pessoa do caminho do Senhor. Mas Jesus disse, aquela que cai em boa terra, essa germina e dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um. É aquela palavra que entra no coração e fica. É a palavra que entra no coração, a pessoa adquire, guarda e começa a viver a palavra. Vem o inimigo, não consegue tirar. Vem as perseguições, as lutas, as tribulações, não consegue tirar a pessoa da presença de Deus. As coisas do mundo, o mundo vem e oferece, mas ele rejeita. Então essa é a boa terra que a semente cai. Jesus vem explicando. E aqui Jesus está explicando para Felipe. Felipe dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai que o basta. E Jesus então ele começa a explicar para Felipe, estás há tanto tempo comigo e ainda não me conhece? Eu já não disse que quem vê a mim vê o Pai? Como disse, mostra-nos o Pai. Porque Jesus várias vezes vinha dizendo, olha, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As minhas palavras não são minhas, mas o Pai quem me enviou. Uns versículos mais abaixo, Jesus vem dizendo para eles da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo, ó, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo, ó, se vocês creem em Deus, creem também em mim. Porque na casa do Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou para o Pai e vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus estava dizendo para ele, olha, eu não vou ficar com vocês, eu vou embora. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, porque este não é o meu lugar. Aleluia, Jesus. Mas eu rogarei ao Pai que vos envia um Consolador, o Espírito Santo, na verdade, a qual o mundo não conhece, mas vós conhecereis. Glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo será dado a vós, e ele convencerás o mundo do pecado. Ele vai nos guiar no caminho. Ele vai dizer para vocês, olha, isso não pode fazer. Porque quando o
e a mulher aceita Jesus. Nos dias de hoje nós já conhecemos. A pessoa mesmo antes de aceitar Jesus, algumas coisas ela já sabe que não pode praticar. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa na rua, ela sabe que não pode roubar, ela sabe que não pode matar, ela sabe que não pode usar droga, mesmo sendo, não sendo cristão, ela sabe. E várias outras coisas que as pessoas não sabem, vem o Espírito Santo e começa a dirigir a pessoa. Porque às vezes essa pessoa está lá no mundo, ela sabe que não pode matar, ela sabe que não pode roubar, ela sabe que não pode beber, ela sabe que não pode fumar, que prejudica a sua saúde. Mas muitas outras coisas ela não sabe. E aquilo que ela não sabe, o Espírito Santo começa a convencer ela do erro e do pecado. Quando a pessoa vai praticar algo, o Espírito Santo vem e diz: você não deve fazer isso. Às vezes uma pessoa, vou dar só aqui um exemplo, é convidada para ir numa festa. Ele não sabe o que tem nessa festa, ele não sabe o que vai ser apresentado lá naquela festa. Mas o Espírito Santo vem e brada no coração dele: ó, você não deve ir. Mesmo sem ele saber o que vai ter lá, mesmo sem ele saber o que espera lá, o Espírito Santo já começa a convencer ele que ele não deve ir. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe que o que está lá não pertence a Deus. Glória a Deus. Então ele já não aceita o convite, ele recusa. É convidado para fumar, é convidado para beber, é convidado para ir num pagode. Ele fala: não, eu não vou, porque lá não é lugar de cristão, isso não pertence a Deus. Então o Espírito Santo começa a dirigir a vida da pessoa, porque o cristão, ele não é dirigido pela igreja, o cristão, ele não é dirigido pelo templo, pela placa da igreja. O cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina o homem e a mulher do que deve e que não deve fazer na presença de Deus. Porque sem o Espírito Santo não tem como orar, sem o Espírito Santo não tem como jejuar. O homem e a mulher só faz dirigido pelo Espírito Santo. Agora, pode sim o homem e a mulher orar e jejuar, mesmo não sendo cristão, mas mesmo assim ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Só que há uma diferença entre o cristão que ora e jejua e entre o cristão, há pessoas que não é cristão que ora e jejua. E qual é a diferença? A diferença é que aquele que não é cristão, que ora e jejua ao seu próprio favor. Porque não tem como um homem e a mulher que não é cristão jejuar e orar em favor de outras pessoas. Porque não está preparado para a luta, para a perseguição. Então ele ora e jejua e Deus responde, fazendo o quê? Trabalhando na sua própria vida, através da sua oração e do seu jejum. Vou dar só aqui um exemplo: uma pessoa que bebe, ele pode orar e jejuar em teu favor para que Deus o liberte. E Deus, ele vai responder a oração e o jejum através, fazendo a libertação da pessoa. Agora o cristão não, o cristão é diferente. O cristão, jejum e oração é em prol da obra, é em prol de uma pessoa enferma, é em prol de um parente, é em prol de uma pessoa que pediu oração. Por quê? Porque quando a pessoa ora em favor, vou só dar aqui mais um exemplo. Há um macumbeiro, você ora e jejua em favor dele, o inferno se levanta.
Por quê? Porque você está fazendo algo, apresentando a Deus, para que Deus tire aquela pessoa das garras do inferno. Então o inferno não aceita. Aí eles vêm com tudo para cima da pessoa, trazendo prejuízo, perseguição, afrontas. Mas Deus, ele vai revestindo o cristão para que suporte as lutas, as aflições. Porque quando ele vem dizendo aqui, olha, não se turbe o vosso coração, e que ele vai preparar lugar, ele já foi preparar lugar. O meu e o seu lugar já está preparado. O livro da vida já se encontra lá no céu com todos os nomes, os que têm e os que não têm. E muitas vezes nós dizemos em todas as palavras, eu costumo dizer, pessoas dizem assim, ó, Jesus está voltando. Aí muitas pessoas falam assim, mas Jesus está vindo de ontem. Que direito vocês falam que Jesus está voltando? Não, Jesus não está voltando. Jesus está às portas do céu, esperando a ordem de Deus para vir buscar a tua igreja. E no momento que Deus falar assim, vai, acabou. Não tem vaidade, não tem bebida, não tem droga, não tem carro, não tem casa, não tem apartamento, não tem salário bom, não tem mais nada. Tudo vai se acabar num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Às vezes, igreja, eu muitas vezes fico me perguntando, Senhor, mas por que o Senhor não veio ainda? Por que o Senhor ainda não buscou a sua igreja? Principalmente nós, como disse a nossa pastora lá, dizia antigamente, principalmente nós que já passamos do meio-dia. Não tem muito mais esperança de construir, de conquistar. A nossa esperança é só a volta de Jesus. Mas passa hoje, passa amanhã, passa depois, termina o ano e Jesus não vem. A palavra de Deus não disse, mas eu creio, pelos olhos da fé eu creio. Quantas vezes Deus já não quis que Jesus buscasse a sua igreja? Porque nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. E por que Jesus ainda não voltou? Fica a pergunta para mim: será que eu estou preparado para subir? Fica a pergunta para a igreja: será que a igreja está preparada para subir? Fica a pergunta para aqueles que ainda não se decidiram: será que Jesus ainda não voltou porque está esperando muitos a se decidirem? Será que Jesus ainda não voltou porque não quer deixar o homem e a mulher para trás? Mas Jesus voltou ontem. Jesus voltou hoje. Jesus voltou a semana passada. Aqueles que desceram a sepultura, Jesus voltou para eles. Só estão aguardando agora o dia do juízo. Quem desceu a sepultura ontem, quem desceu a sepultura hoje, nós não sabemos como estava a vida deles na presença de Deus. Se morreu na porta de um bar,
se morreu fugindo da polícia, se morreu com overdose, por nós mesmos nós não podemos julgar, mas a palavra de Deus julga. Que aquele que morre sem Jesus vai para o Hades esperar o dia do juízo. E no dia do juízo, segundo a palavra, o nome dele não vai ser encontrado no livro da vida. O nome dela não vai ser encontrado no livro da vida. Aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, sofreu um acidente na rua, não houve tempo de reconciliar, porque morreu no acidente. Do outro lado, não haverá mais esperança. Do outro lado, não haverá mais segunda chance. Porque o mundo, igreja, ele oferece tudo. O que tem nesse mundo é coisa boa. Diversão. Mas se um de nós descermos a sepultura amanhã, para onde foi as coisas boas desse mundo? Para onde foi a diversão desse mundo? Porque se há um lugar aonde se clama por misericórdia, é no Hades. É eterno, sem parar, misericórdia, 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 misericórdia. Deus, ele pode até ouvir, porque ele é onipresente, mas ele não pode fazer mais nada, porque a pessoa teve a sua chance, a pessoa ouviu o seu chamado. Ah, mas para que ser crente? Para que abandonar isso, abandonar aquilo? Quantas pregações nós ouvimos nos dias de hoje, que Deus, ele só quer o coração. Que o corpo não importa, que o corpo veio do pó da terra e do pó da terra ele voltará. Mas o que está dentro do corpo? Porque quando suja o corpo, suja também a alma. Porque a alma está no corpo. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus, ele vai buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Então a santificação do homem, a santificação da mulher, não é só na alma, é corpo, alma e espírito. Porque o espírito, quando desce a sepultura, torna para Deus, porque o espírito é de Deus. O corpo desce para a sepultura, porque é pó, vai voltar para a terra, mas e a alma? Para onde vai a minha e a sua alma? É difícil, mas não é impossível. Tem seus espinhos, tem as suas dificuldades, mas é gratificante. Por quê? Porque assim, qualquer momento que nós ouvir o soar da trombeta, porque não é todo mundo que vai ouvir, somente os salvos vão ouvir o soar da trombeta. A volta de Jesus, igreja, por um momento, muitos não vão perceber. Mas no decorrer dos dias, no decorrer das horas,
as pessoas vão começar a entender. Jesus voltou. Jesus voltou. Outro dia eu ainda falei para Elizabeth, a Bencinha que entrou aqui dentro do banheiro da igreja. Eu me descuidei 2 minutos lá, ficamos que nem doido. Cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Sai na rua, vai na esquina, vai em outra, e nada, e chama, ele não responde. Voltei lá dentro, falei para ela assim, ó, Jesus voltou e nós ficou, porque o Benjamin já foi. Não é brincadeira não. Sabe, aquela hora deu aquele viu Jesus, o que faltou? Por um segundo, quando começarem a dar falta das crianças, que as crianças desaparecerem, quando ouvir nas redes sociais que avião caiu, que o ônibus bateu desgovernado porque o motorista desapareceu, pessoas que estavam dormindo, quando acordou do lado já não viu mais a outra, procurou no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, portão da casa trancada, não tinha para nenhum onde ir, celular lá abandonado tocando. Aí vão começar a entender, foi Jesus que voltou. E agora? Sabe o que vai acontecer? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Este povo era humilde, este povo era o povo de Deus. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Algum quem voz de tormento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aonde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração? Amém? Assim será a volta de Jesus. O povo vai desaparecer. Quando se derem conta, vão procurar as igrejas, igreja fechada. Não vai ter com quem reconciliar, não vai ter com quem aceitar Jesus. Porque assim que a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo também não ficará mais aqui. Aí só haverá tormento, tribulações e sofrimento até o dia do juízo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração. Amém? Não vão embora. Amém? Que tenham